Atenção ao toque de 5 audiovisuais. No audiovisual. No audiovisual. No audiovisual. No audiovisual. Audiovisual. Se você é menor de idade, gestante, idoso, tem o coração fraco ou fica facilmente impressionado, saia da sala. Porque no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais de hoje, teremos violência gráfica, violência gratuita, violência explícita, violência implícita, litros de sangue voando pelas paredes, pedaços dilacerados, cabeças explodindo, zumbis comendo carne humana, katanas ninja decepando membros, tripas saindo de barrigas cheias de verme, torturas, fuzilamentos, atropelamentos, vale tudo, briga de mulher, vômito, crocodilo comendo antílope, serras elétricas, machados, espigadas de cano duplo, explosões! Planeta dos Seres Audiovisuais. Foi Jean-Luc Godard que certa vez afirmou, abre aspas, tudo o que você precisa num filme é de uma arma e uma garota. Uma arma, uma garota, Eros, Thanatos, destruição, ovulação, socos, pontapés, Mickey Mouse, Richard Nixon. Richard Nixon. Malditos hippies. Enquanto nosso amigo Beatnik se vinga do que os hippies fizeram com a contracultura nos anos 60, nós vamos adiante. Se num filme são necessárias armas e garotas, hoje nós não vamos falar em garotas. Vamos falar de armas. Mais especificamente, de violência. A violência no audiovisual. Mas vem cá, por que a violência no audiovisual? Bem, porque a violência sempre esteve presente em todas as formas de audiovisual. A possibilidade de olhar para uma tela e assistir a um espetáculo violento sem tomar um tiro sempre foi interessante para o espectador. Desde o início do audiovisual, já haviam documentações das guerras. E basta ligar a televisão em algum canal de notícias para que jorre um pouco de sangue. Mesmo nos pacíficos canais de natureza, tem programas focados especificamente nos animais mais violentos e sádicos. E até nos vídeos caseiros, durante as filmagens dos partos, tem aquelas imagens sanguinolentas e cheias de placenta. Mas nenhuma vertente do audiovisual se alimentou tanto da violência quanto o cinema. Enfim, o cineasta José Padilha entrou em contato com a violência em 2 de seus filmes de maneira diferente: Tropa de Elite e Ônibus 174. Por que a violência está presente no audiovisual? Porque a violência está presente na realidade. O que precisa de explicação não é a violência. Porque a violência é o normal da espécie humana. O que precisa de explicação é a paz. Se você parar e olhar para a história da humanidade, você não vai conseguir encontrar um período de paz total. Não existe. A humanidade vive continuamente em guerra. A violência existe continuamente no cotidiano. Então a violência é normal. E o cinema aborda isso, né? O Stanley Kubrick tem uma frase sobre 2 coisas muito normais e sobre como o cinema deve se relacionar com elas. O Stanley Kubrick fala: o cinema não deve ter medo nem da violência e nem do sexo, né? Coisas que acontecem toda hora no dia a dia, não é isso? Para dirigir Tropa de Elite, o José Padilha se baseou em depoimentos e fatos reais da violência no Rio de Janeiro. 2 outros entrevistados, os roteiristas Marçal Aquino e Fernando Bonassi, também fizeram filmes violentos.
Curiosamente, ambos já trabalharam como jornalistas e, desde antes, conheciam os mundos violentos roteirizados nos filmes. Então a violência do audiovisual já está toda no mundo real? Será que o mundo é mesmo tão violento? Ah, isso é exagero. A gente, aqui na cidade de São Paulo, morrem 45 pessoas de morte violenta, uma média, por fim de semana. Eu já fiquei com bombeiro para jornal. E você vai pegar presunto alcoolizado em todas as partes da cidade. Tiro, facada. Os caras na faixa de Gaza estão matando 25 por semana. Numa situação de guerra, de conflagração mesmo, mata-se a metade do que se mata na cidade de São Paulo. Este país é muito violento. Este país não teve nenhum momento, nenhum marco histórico extremamente violento como a Europa teve, em que você tem quantidades enormes de pessoas que entram em conflito e morrem, mas a gente vem matando no varejo aqui há 500 anos, 100 pessoas por capital por dia. É muito, cara. A gente se mata há muito tempo. E quem diz que por que se faz violência? Porque, bicho, você abre a porta e tropeça em cadáver. Mas eu acho que a violência também está ligada ao homem desde o começo, né? Se você pegar a Bíblia, a expulsão do paraíso é um ato de violência. O Melhor Fernandes diz uma coisa maravilhosa, né? Terrível, Hitler não é nada, né? Terrível é Caim, que iluminou um quarto da humanidade e não foi a julgamento. Bem mais... Verdade. Você vai ter criadores que fetichizam a violência. E você vai ter gente que procura, com a sua obra, refletir sobre os processos, tentar enxergar. Porque, evidentemente, não é papel da ficção apontar soluções. A ficção será maior quando ela fizer você refletir sobre a coisa, deixar em você algo além do... Por isso que eu sou contra o mero entretenimento. Eu acho que um produto audiovisual é precioso para plantar algo dentro de você, fazer com que você reflita e, de repente, passe a não aceitar como normal tropeçar em cadáver. Passe a questionar isso e aí sim procurar alguma coisa, uma mudança. E vamos fazer um rápido quiz. Desafio vocês todos a dizerem algum filme que não tenha violência de nenhum tipo. Eu. Cinema iraniano não vale, tem que ser ocidental. Trapalhões, tem. Sou eu, cara! É eu! Muppets, tem. Romeu e Julieta, tem. Pois é, até no Bambi rola uns pipoco. Mas faz sentido. O audiovisual é um reflexo daquilo que existe. E muito daquilo que existe no mundo está relacionado à violência. Bem-vindos mais uma vez ao programa Aquilo que Existe. Hoje, nosso tema é violência. E para falar disso, hemos convidado um serial killer. Ele, hoje, aqui, pela primeira vez na TV. Vai nos mostrar como executa suas vítimas. Assista conosco. As cenas a seguir são de extrema violência. Tire as crianças da sala. Pode começar a execução. Fantástico. Até o próximo programa de Aquilo, o que existe. Sim, muito daquilo que existe é violento, especialmente se você morar num país violento, como o nosso. O próximo entrevistado acompanha essa violência de perto e a representa em forma de protesto, seja com rap, seja com audiovisual. O MV Bill é rapper, mas também atua pelo mundo do audiovisual. No documentário Falcão, Meninos do Tráfico, ele mostrou a violência real em toda a sua força através da palavra e dos depoimentos. Yo! Por outro lado, também não gostou de alguns retratos da violência no Rio de Janeiro que certas ficções fizeram, tá ligado? Eu acho que a violência no audiovisual ela é glamorizada, na maioria das vezes, quando ela é dirigida, roteirizada ou produzida por pessoas de fora da própria comunidade. Acho que não viver diretamente aquela realidade, essa realidade, não entender de perto o que é, acho que acaba transformando o que poderia servir como uma denúncia num comércio. Eu lembro de colegas, pessoas próximas que assistiram o filme Tropa de Elite e que davam risada, cara, nos momentos assim de maior tensão no filme. Talvez porque a realidade seja muito maior, muito mais pesada do que é demonstrado pelo filme. Acho que as produções de audiovisual que vêm sendo fomentadas pelo Brasil inteiro, acho que tem demonstrado que a gente tem
a violência também como foco de nossas produções, mas também temos a capacidade de mexer com o imaginário. Eu tenho muitos documentários ou outras produções de audiovisual que, embora sejam produzidas por pessoas oriundas de favelas ou que são vítimas da violência, essas pessoas procuram falar também nessas produções de coisas que nunca tiveram. Imaginar como seria a sua vida, de repente, se tivesse acesso às coisas que não teve na sua infância. No próximo bloco, as cabeças vão rolar, porque falamos com José Mojica Marins e conhecemos de perto o Gore. E se você mudar de canal, a Ana vai te pegar. Estamos de volta no estranho planeta dos seres audiovisuais. E agora chegou a hora de falar algo de suma importância para você, caro telespectador. Algo que você já deveria saber há muito tempo em nome da sua sobrevivência. Como matar um zumbi. É muito simples. O truque é sempre mirar na cabeça. Porque como ele já está morto, não adianta tentar matar ele de novo por vias convencionais. Mas se você destruir o cérebro dele, acredite em mim, ele para de andar e não consegue te morder. E cuidado para não ser mordido pelo zumbi. Se isso acontecer, em poucas horas você pode virar um deles. Mais cuidado da próxima vez, Ana. No bloco passado, falamos de como o audiovisual, mais especificamente no Brasil, lida com a violência cotidiana. O diretor Roman Polanski lidou com a violência algumas vezes na vida real, seja fugindo do Holocausto, na Polônia, seja com o assassinato de sua esposa, comandado por Charles Manson. E ele disse: você tem que mostrar a violência como ela é. Se você não a mostrar de forma realista, isso é imoral e perigoso. Se você não incomodar as pessoas, isto é obsceno. Apesar de obsceno, isso acontece bastante. A violência não cotidiana, não realista, aquela que não vemos todos os dias nos telejornais, aquela que não poderia acontecer de jeito nenhum, como essa. Vamos combinar, isso não existe. Ok, não queremos desiludir ninguém, mas é física e biologicamente impossível sair tanto sangue assim de dentro de uma só pessoa, em nenhuma dessas cenas. E para esse tipo de violência se criou a palavra gore. Gore! Que quer dizer um pedaço de tecido triangular para guarda-chuvas. Mas gore também quer dizer sangue que sai de um ferimento. E no caso do cinema, gore é muito sangue. Sangue. Os filmes gore ou splatter, ou até de outros gêneros mais específicos, como slasher e carne em filmia, que eu não quero nem saber o que é, exploram direta e descaradamente a ultraviolência. É praticamente o único motivo que leva os fãs cults aos cinemas B, locadoras C ou até sites de download E para ver filmes com títulos como Massacre na Ilha Zumbi, A Maldição dos Confederados Canibais, Holocausto Canibal e Nazistas Surfistas Devem Morrer. Mas não somos nós que vamos explicar o gore, porque nós temos estômago fraco e não aguentamos nem 5 minutos desses filmes nojentos. Quem vai explicar o gore pra gente é um fã e realizador do gênero, certo, Ana? Ana? Ok, deixa que eu apresente o entrevistado. Com vocês, o realizador gore independente, Fernando Ricci. Cara, o gore, na verdade, é aquela violência extrema, né? Aquele negócio de arrancar tripa, pescoço, cabeça, voar braço. Mas geralmente é bem exagerado, que é o que esse público gosta de ver, né, cara? Não é justamente uma glorificação da violência, é mais uma curiosidade mórbida do cara que tá vendo, cara. E assim, geralmente quando chega num extremismo ao ponto que não fique tão fora da realidade, é quando funciona, cara. Eu acho que essa morbidez é meio inata do ser humano, né? Isso é um escapismo que o cara tem e ele não vai precisar sair extravasando a violência dele nas pessoas, no dia a dia. Ele faz isso através da arte, né? Quando um cara entra pra assistir um filme de ficção, não um documentário, uma ficção, ele já entra sabendo que aquilo não existe, e por mais que ele caia naquilo e que ele passe um momento acreditando naquilo, ele sabe que ele vai sair dali seguro. Quando o cara vê um acidente de carro, uma reportagem jornalística mostrando violência, ele sabe que ele tá suscetível a acontecer aquilo com ele também. E causa um medo no cara. É muito mais fácil você bater o carro e se estraçalhar todo que um cara com uma serra elétrica te caçar no meio da floresta. Mas nunca existiria gente como o Rick no Brasil se não fosse por um mestre das antigas. Alguém que fazia gore antes de chamar de gore, quando o sangue ainda aparecia em preto e branco. Um especialista no assunto violência, o Zé do Caixão, José Mojica Marins. Eu fui uma pessoa que procurava, através do sobrenatural,
através da violência, ver se eu realmente achava uma maneira de encarar a morte com mais coragem. A dor é a coisa que mais mete medo. É falar na morte, o elemento já imagina assim, que cada segundo vai levar horas de dor. Então, o medo da morte é mais pelo medo da dor. Olhem bem. Olhem bem. Se você não buscar a violência da realidade, a violência da vida, o público não sai realmente contente, espectador. E difícil vai ser evitar que a criança não veja essa violência nos meios de comunicação, porque se ela não vê nos meios, ela vê na realidade, vê numa escola e vê a morte do semelhante, o sangue, como diversão. Eu já vi garota assim que viu um cara ser atropelado sangrando e começou a rir, chamando todo mundo ao sangue dele escorrendo. Vamos ver se os miolos saíram também. Tem que retratar isso em televisão, tem que retratar em teatro, em revista em quadrinho e na coisa que o pessoal viaja mesmo, que é o cinema. O elemento entra e viaja. Se não tiver, é fracasso. Mas apesar do Brasil ser um país ultraviolento, os brasileiros são pouco privilegiados em relação ao cinema ultraviolento. O país dominante, seja no gênero guerra, policial, bang-bang, terror e praticamente qualquer um que tenha tiros, armas e explosões, são eles, os Estados Unidos da América. Desde o nascimento de uma nação, de D.W. Griffith, até o último Ultimato Bourne. Passando por Clint Eastwood, Charles Bronson e Chuck Norris, a história se repete. Um cara bom que é mau, um cara mau que é mais mau e um monte de tiros. Aliás, nenhum ator de Hollywood é completo se ele nunca tiver interpretado Shakespeare. E se ele nunca tiver atirado com uma arma de verdade. Agora, será que o nosso correspondente violento hollywoodiano Bill Pullman é um bom atirador? Oh, Bill Pullman! I don't think I don't go to movies where they are abducting children just because I find it's such an easy way to do it. And when you think about suspense as such an important part of storytelling, the sophisticated filmmakers can do a lot of suspense with just a choice of one person entering a room or not entering a room. A less sophisticated filmmaker will get that suspense by having that person have a gun in his hand. It's an easy certainty, and when you look at the film markets, you realize every poster of any kind of movie, whether it had a gun or not, has a guy with a gun, because this is going to help to sell. So it's definitely something that can be used in a sophisticated way and sometimes used in a less useful way. E vamos em frente com o programa. Peraí, pessoal, por que vocês estão agindo dessa maneira? O que está acontecendo? Meu Deus! Meu Deus! São zumbis! Ana, o câmera, Paulinho Seabra, a equipe toda viraram zumbis! É uma epidemia! Se você estiver me escutando, por favor, ligue pra polícia! O que é isso? A edição? O que aconteceu com a edição? Não, também eles, os montadores! São zumbis! Meu Deus! É uma epidemia completa! Não, eles estão aqui! Não! E no próximo Paco Cérebro. Chegamos ao bloco final aqui do Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. E se você pensou que tínhamos virado mesmo zumbis, você anda vendo filmes violentos demais. Mas até que foi bem realista, né? E agora a gente vai assistir um breve making-off explicando como foram feitas essas cenas. Porque grande parte da graça dos filmes de terror está em descobrir como aquilo foi feito. Muito bem, vamos para o nosso breve making-off. Esse é o Roger Mato, maquiador de efeitos especiais. Ele teve apenas algumas horas para fazer os efeitos de todas as cenas do programa. Para fazer a pele decomposta e dilacerada dos zumbis, Roger usou essa gororoba especializada. Para arrancar a pele no cinema, o truque é acrescentar mais pele e depois tirar. Em outra cena, resolvemos decapitar nosso produtor Magozinho. Daí usamos uma cabeça falsa, uma peruca tosca e sangue. O sangue falso, aliás, é feito com mel e corante e usado aos montes. Aqui, por exemplo, a gente não teve muito tempo e usou logo barbante, linguiça, sangue falso e bananinha amassada.
E nessas horas sejam gratos que o audiovisual ainda não tem cheiro. É isso aí, e não tentem fazer isso em casa. Se forem tentar, escutem bem os nossos próximos entrevistados. E que medo da Ana. Deu trabalho, né? Realmente não é fácil fazer filme de terror, especialmente no Brasil. Ainda bem que tem gente que literalmente dá o sangue pra isso, como essa dupla macabra, o diretor Denison Ramalho e o diretor de efeitos especiais André Kappel. E existem filmes que são feitos com motivações diferentes em relação à violência que é retratada. A gente vai falar de um Cidade de Deus, a gente vai falar de um Tropa de Elite, a gente vai falar de um Saló, os 120 Dias de Sodoma, do Pasolini. A gente está falando de filmes que estão propondo uma reflexão acerca da violência. Agora tem outros filmes que têm a violência como motivo e que geralmente são filmes de entretenimento. E isso vai desde o filme, né, da cheerleader sendo decapitada até o próprio Canibal Holocausto. Na agressão, seja qual ela for, fala a todo e qualquer ser humano do planeta. Então isso é um mistério, é relacionado à morte, né? A gente está falando de um sentimento muito humano e que atiça muita curiosidade das pessoas. Porque não está acontecendo comigo, mas de alguma forma eu tô passando por isso através de uma outra pessoa. Quando você tem uma cena de violência bem feita, ela acaba agradando, porque ela é plástica. Se você vê qualquer tiroteio, qualquer acidente em câmera lenta, ele tem coisas voando, ele tem partes voando, ele tem sangue, ele tem todas as cores acontecendo ali. Ele tem uma coisa que para os sentidos é muita coisa. Você tem som, você tem imagem. Em geral, o cinema tende a exagerar um pouquinho. Por exemplo, um tiro, quando a pessoa leva um tiro, não sai sangue, não voa sangue. Questão de alguns calibres e tal. Mas tiro normal, assim, a bala entra, não sai. Se você exagera demais o sangue, a cena fica cômica. Se você não coloca nada, a cena fica chata. Então tem um bom senso ali pra deixar a violência com referência no real, mas usando um bom senso fantástico, um senso comum fantástico. Muito bem. E como nosso programa tem um cunho educativo, nossa apresentadora Ana vai fazer uma síntese conclusiva sobre o episódio de hoje. Bom, para não parecer que estamos apenas banalizando a violência, podemos tirar algumas conclusões sobre o programa de hoje.